Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvamos a Deus por mais esta madrugada com Deus, onde nós vamos aqui, na direção do Espírito Santo, abordar uma parábola de Jesus. A única parábola que Jesus citou e despertou os discípulos para perguntar se essa parábola estava referindo-se a eles. E o que Jesus respondeu mediante a essa pergunta, a essa indagação de Pedro? A parábola ela é tão profunda que os próprios discípulos questionaram se Jesus estava dirigindo-se a eles ou não. Veja a importância. Entre todas as parábolas que Jesus citou, essa foi a única que fez os discípulos pensarem: será que ele está falando comigo? Então, devemos pensar a mesma coisa? Devemos ter esse mesmo entendimento? Essa parábola de Jesus, a qual nós vamos ler, ela é direcionada a nós, a nossa vida? Quão importante é essa parábola, ao ponto de despertar esse entendimento, esse questionamento dos seus discípulos? É uma parábola bem longa. Poderíamos aqui até dividir em duas lives. Nós vamos procurar resumir e buscar tirar aqui os tesouros que tem nessa parábola. Porque se ela despertou os discípulos a eles questionarem, então há um significado muito grande em Jesus ter citado essa parábola denominada a parábola do servo leal e do infiel. Vamos ler, deixar o Espírito Santo direcionar a nós também o entendimento dessa parábola e nos trazer a revelação, pela qual ele, sem dúvida nenhuma, tem a nos revelar para a nossa edificação em Cristo Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35 até o 48. São bastante versículos. Vamos ler, diz assim, ó. Olha como Jesus começa essa parábola. Estejais prontos para servir e conservai acesa as vossas candeias. Sede vós semelhante aos servos, vírgula, quando espera seu senhor voltar de um banquete de casamento, ponto e vírgula, para que, vírgula, assim que chegar, anunciar-se, vírgula, possais abrir-lhe a porta sem demora. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, vírgula, a palavra Senhor está em letra maiúscula,
referindo a Deus. Quando vier, os encontre vigilantes, ponto e vírgula. Com toda a certeza vos asseguro que ele, está em letra maiúscula, referindo a Deus, ele se vestirá para os servir, vírgula, para se incline ao redor da mesa, vírgula, e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Ponto. Ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao raiar do dia, vírgula, bem-aventurado os servos que o Senhor encontrar preparados. Compreendei, vírgula, entretanto isto, dois pontos. Se o pai de família soubesse a que horas havia de vir os assaltantes, vírgula, não permitiria que sua casa fosse invadida. Ponto. Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento que menos esperais. Então, vírgula, Pedro indagou, dois pontos, abre aspas, Senhor, vírgula, estais propondo esta parábola para nós ou para todas as pessoas? Ponto de interrogação, fecha aspas. Veja como essa parábola está despertando neles, nos discípulos, algo diferente do que as outras. Ao que o Senhor, letra maiúscula, quer dizer, referindo-se a Deus, ao que o Senhor lhe asseverou, dois pontos, e assegurou, abre aspas, quem é, vírgula, portanto, vírgula, o administrador fiel, vírgula, que age com bom senso, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para ministrar-lhe sua porção de alimento no tempo devido. Ponto, vírgula. Feliz o servo a quem seu Senhor surpreender agindo desta maneira. Quando voltar, asseguro-vos que ele, referindo-se a Deus, o encarregará de todos os seus bens. Perdão aí pela tosse. Asseguro-vos que ele, em letra maiúscula, referindo-se a Deus, o encarregará de todos os seus bens. Todavia, imaginai que esse servo pense consigo mesmo. Dois pontos, abre aspas. Meu senhor tarda demais a voltar, vírgula, e por isso começa a agredir os demais servos e servas, vírgula, entregando-se à glutonaria e à embriaguez, ponto. Entretanto, vírgula, o senhor daquele servo voltará no dia em que ele menos espera, num momento totalmente imprevisível, e o punirá com todo o rigor. Ele condenará ao lugar dos infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor, aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Contudo, vírgula, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, vírgula, mas praticou o que era sujeito,
a castigo, vírgula, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, vírgula, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Bendito Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Graças te damos, meu Deus, por mais este dia, essa madrugada, que nos colocamos diante de Ti e da Tua Palavra, em comunhão com o Teu Espírito Santo, para aprendermos, Senhor, para sermos direcionados, ensinados, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, a nos colocarmos, meu Deus, no entendimento que essa parábola que o Senhor citou, Jesus, ela venha mexer conosco, nos incomodar, como incomodou e mexeu com os seus discípulos naquela época. Toma a tua direção, Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento, traz a revelação dessa palavra às nossas vidas, ao corpo de Cristo, para a glória do Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, para edificação e consolidação e firmeza de nossa vida em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quando eu estava lendo essa palavra, ontem ainda à noite, passando ali muito tempo, analisando, refletindo, porque não é uma questão que só chegar aqui, abrir a Bíblia, pegar ali o texto e falar. Não. Eu tenho que buscar no Espírito Santo o significado do que ele quer passar, de entendimento que se faz necessário para nossas vidas. Entender, compreender a palavra para podermos praticar. Essa é sem dúvida, uma das parábolas que mais nós, como cristãos, seguidores de Jesus, devemos parar para ler, pensar e refletir por muitas e muitas vezes. Porque o texto aqui, trazido pelo apóstolo Lucas, é de grande relevância em seus detalhes, da forma como Jesus, ele coloca cada palavra que o Espírito Santo leva ao apóstolo Lucas, colocar cada palavra nesse texto. E desta maneira, nós vamos procurar entender o quanto é importante o que Jesus falou aqui para não somente os seus discípulos, mas para todos que aguardam a vinda dele. A parábola mexeu com os seus discípulos, deixou eles incomodados. Ela fala sobre de sermos e como ser servos fiéis. E o que acontece quando nós não somos servos fiéis?
o que nos proporciona em ser servos. Nós temos que entender que essa é a nossa verdadeira função, responsabilidade, é de servir, é de ser servo do Senhor. Não é de carregar um título, não. Não é de carregar uma posição religiosa, eclesiástica, de maneira nenhuma. Diploma nenhum faz diferença nenhuma. Nenhum diploma. Deus vai olhar para ele. Deus vai olhar exatamente para essa questão que ele aqui questiona com seus discípulos por meio dessa parábola. A parábola começa exatamente no fundamento de como o servo ele tem que viver. Olha por onde Jesus começa essa parábola. Ele diz: estejais pronto. Jesus ele chegou na ocasião para os discípulos e disse: eu vim para servir e não ser servido. Ele deu um exemplo em todo o ministério dele, da missão dele, naqueles 3 anos e 6 meses, até que ele chegasse à cruz e subisse aos céus. Ele serviu, nunca deixou de servir, nunca deixou de servir a pessoa conforme a necessidade que traziam a ele. Mesmo quando alguém trazia a necessidade a ele, precisasse de uma correção daquilo que eles estavam trazendo a ele. Então, a questão é, nós, como igreja de Jesus, temos nos preocupado em estar pronto, porque a parábola começa dizendo: estais pronto para servir. De que maneira eu tenho que servir? Porque Jesus está dizendo que nós temos que estarmos prontos para servir. E não é só estar pronto para servir e conservar acesa as vossas candeias. Olha, se você observar, Jesus ele desperta já no começo para que os discípulos se lembrem da parábola da candeia, onde Jesus disse: não se pode esconder a candeia debaixo da cama. Quando Jesus disse: vós sois luz do mundo, não se pode esconder a luz debaixo da cama, a candeia. Ele usou a palavra também, a candeia, em algumas versões. Mas se coloca no lugar onde todos possam ser iluminados. Então, Jesus disse que se realmente nós colocarmos objetivo nas nossas vidas de sermos servos fiéis para exatamente obter o que ele diz que alcançaremos, se assim nós nos comportarmos e sermos, nós temos que começar a entender que temos que estar pronto para servir e conservar
as nossas candeias acesas. Temos que conservar acesa as nossas candeias, a luz que há em nós. E como eu posso ter luz em mim? E você vai ligando cada palavra que Jesus vai colocando aqui nessa parábola com algo que ele já ensinou. Então, se eu tenho para eu estar pronto para servir, porque é uma obrigação, um dever, porque eu estou seguindo a quem um dia me serviu, dando a própria vida para salvar a minha, ele requer que eu também seja servo como ele. Fui servo da vontade de Deus. Agora tenho que ser servo da vontade de Jesus. Então, o despertar dessa parábola é riquíssimo, porque eu tenho que estar, eu não tenho que pensar, vou estar, eu não tenho que pensar, vou buscar estar, vou procurar estar, vou lutar para estar. Não, Jesus coloca exatamente assim, estejais pronto para servir e conservai acesa as vossas candeias, que é a luz em nós. Servir, nós lembramos do que Jesus disse. Eu vim para servir, não para ser servido, dando um exemplo para os discípulos e para nós. Agora, ele diz, não somente estáis prontos para servir, e conservai acesa as vossas candeias. Então, como é que eu consigo manter a minha candeia acesa, a minha luz acesa? Ou como eu posso ter certeza de que eu tenho essa luz em mim? Aí você volta um pouco atrás, no mesmo evangelho, quando Jesus diz assim, se teus olhos forem humildes, todo o teu corpo está iluminado. Então, para que eu mantenha acesa a minha candeia, os meus olhos têm que permanecer humildes. Porque a humildade dos meus olhos garante que o meu corpo esteja cheio de luz. E aí, tomar a posição de se colocar como luz, onde possa iluminar o entendimento das pessoas, a vida das pessoas, para que elas encontrem direção, para que elas não possam andar tropeçando em trevas, nessa escuridão, porque quem não tem essa luz anda em trevas. Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Então, a necessidade de nós sermos cautelosos, a necessidade de nós ponderar de maneira rigorosamente esse ensinamento de Jesus faz uma grande diferença, por causa que ele aqui, ele diz o resultado das duas situações. Quando ele começa a falar isso para os discípulos, ele está trazendo à memória dele alguns ensinamentos ao qual ele já havia dito, mas só que agora Jesus está próximo de chegar a Jerusalém, subir a cruz e subir aos céus, porque ele está nessa caminhada dos seus últimos dias. E ele está agora ensinando aos seus discípulos, separou os discípulos da multidão aqui e trazendo em seguida 3 ensinamentos
discípulos para eles, enquanto que a multidão está ali, uma proximidade, esperando que Jesus retorne para elas. Mas Jesus agora está priorizando como ele vem priorizando nessa jornada, a partir de João 9:51 em diante, ele vem priorizando os seus discípulos, a ensiná-los muito mais do que foi ensinado durante aqueles anos que ele passou com ele, porque agora o tempo está limitado. E as situações que vão ocorrendo requer de Jesus não só ensinar a multidão de uma maneira e ensinar os seus discípulos usando a mesma maneira, mas de uma forma diferente, mais profunda, mais objetiva para os seus discípulos, porque a multidão, Jesus dizia, eu falo a eles por parábolas, porque para que eles ouçam e não entendam. Olha que coisa interessante, porque Jesus sabia que a multidão não tinha compromisso com ele. Como ele mesmo disse, são como crianças. Se tocarem a banda ali, eles correm. Se houver uma festa lá, eles também correm para lá. Mas nós não somos como crianças, somos escolhidos. Aqui ele está falando aos seus escolhidos, aqueles que ele os chamou para servir, para ser servos. Se nós nos consideramos servos de Jesus, nós temos que ponderar que nós temos que estar prontos para servir. A qual momento mais importante do nosso servir? Ele fala aqui nessa parábola. E como deve ser esse comportamento nosso, a quem nós devemos servir. E conservar acesa as nossas candeias, manter os nossos olhos de humildade, para que a luz em nós seja resplandecente. Porque se os nossos olhos forem malignos, nosso corpo está todo em trevas. Mas aí ele fala de manter acesa a nossa candeia. A luz que há em nós tem que se manter acesa dentro de nós. E só ocorre através dos nossos olhos, da humildade dos nossos olhos. Aí Jesus vai dizer para os seus discípulos como eles deverão se assemelhar. Como eu me devo me assemelhar diante desta palavra que ele citou a respeito de que eu tenho que estar pronto para servir e conservar acesa as minhas candeias. E aí vem a questão, disse ele, sede vós semelhante aos servos. Que servos é esse que eu tenho que ser semelhante? Porque é uma parábola. É uma forma figurativa que Jesus usa para despertar a quem está ouvindo ele a entender a profundidade daquilo que ele está passando, da importância daquilo que ele está passando, por meio exatamente dessas parábolas. Ele diz, sede vós. Então ele está se direcionando a eles. Mas como ele mesmo falando que está se direcionando a eles, como pode, no meio da parábola, Pedro indagar, Senhor, tu está falando conosco a nosso respeito? Essa palavra se direciona a nosso respeito? Olha como às vezes você está ouvindo o Espírito Santo falar com você e a sua atenção
não está totalmente direcionada ao que ele está falando. Porque se ele e seus discípulos estivessem prestando atenção, eles não perguntariam, Senhor, é para nós também essa parábola? Porque Jesus, logo em seguida, ele disse para eles, sede vós semelhante aos servos. Se ele está dizendo sede vós, ele estava falando para eles também. Quando esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Ponte vírgula. Para que, vírgula, assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Olha a questão que Jesus vai direcionando a parábola. Vai direcionando para a volta dele. Que eu tenho que estar pronto para servir e considerar acesas as minhas candeias, as vossas candeias, a nossa luz que habita em nós, para que eu seja semelhante ao servo, que quando espera seu Senhor, nós estamos esperando Ele, estamos esperando o nosso Senhor a voltar como Ele prometeu, que voltaria para nos levar para junto dEle, para que onde Ele estiver, nós também estejamos junto com Ele. Ele está citando uma parábola, porque era comum naquela época, quando os donos da casa, os senhores da casa, saíam para um casamento, os servos ficavam em casa, mas não dormiam. Eles não sabiam a hora que os seus senhores haveriam de voltar. E então eles tinham que ficar alertas, acordados, para que quando o seu senhor chegasse, anunciando a chegada, eles abrissem a porta para os seus senhores. Então Jesus pega algo que eles já conhecem, que é de costume deles na época, para aplicar o que Jesus quer, que eles entendam que exatamente no reino dele é assim que vai acontecer. Olha a importância dessa parábola, desse ensinamento. Sede vós semelhante aos servos, viu, quando espera seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Para que, viu, assim que chegar, anunciar-se, nós bem sabemos que a parábola das 10 virgens, ela nos fala exatamente de que antes que houvesse o encontro das 5 virgens sensatas, prudentes, sábias, se encontrasse com o noivo, primeiramente se ouviu o grito, o noivo está chegando. Olha o que Jesus está dizendo. Sede vós semelhante aos servos quando esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, assim que chegar, anunciar-se. Quando Jesus chegar, ele vai anunciar que chegou. Aí a questão diz, possais abrir-lhe a porta sem demora. O servo tem que abrir a porta para que o seu Senhor entre. Jesus está trazendo à memória deles ensinamentos que Jesus já deu a eles,
como Jesus disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. Mas agora ele está dizendo a respeito da volta dele, e que quando ele anunciar a chegada dele, nós é que temos que abrir a porta para que ele entre. Por isso Paulo diz, se ouvirem hoje a sua voz, não endureça o vosso coração. Não endureça o teu coração para o ensinamento dessa parábola. Não endureça. Quantas vezes você não tem ouvido a palavra de Deus, mas você tem endurecido o teu coração porque você não tem dado relevância, não tem dado importância ao que o Espírito Santo tem lhe ensinado como preparo para esse dia que vai acontecer, que Jesus está falando aqui nessa parábola, e como vai acontecer, e qual deve ser o nosso comportamento quando isso acontecer, e se nós não nos comportarmos como ele espera, também o que vai acontecer. É por isso que essa parábola é longa, porque Jesus vai trazendo os detalhes de maneira que mexam com os seus discípulos. Mesmo ele falando a eles, sede vós semelhante, mas no decorrer da parábola, Pedro interrompe o que Jesus está falando, porque aquilo mexe com eles. Aqui na frente diz, então Pedro indagou, Senhor, estás propondo essa parábola para nós ou para a multidão? A multidão estava ali. Mas Jesus estava se dirigindo a quem? Aos seus discípulos. Porque ele disse para eles, sede vós, semelhante a um servo, quando espera seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que assim que chegar e anunciar-se que chegou, possais abrir a porta sem demora. Abra a tua porta sem demora. A porta da tua consciência, do teu coração, do teu entendimento. Porque quando ele anunciar, se você não souber o que significa, você vai ficar. Você não abrir a porta para ele na tua vida, ele não vai entrar na tua vida. E aí os resultados não serão como ele espera aqui. Olha o que diz mais. Feliz aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Cabe a cada um de nós, como cristão, como seguidor de Jesus, como igreja de Jesus, corpo de Cristo, estarmos prontos para servir, manter acesas as nossas candeias, ser semelhante ao servo que Jesus está citando nessa parábola e nós seremos felizes, bem-aventurados, se nós fazermos como o servo da parábola que Jesus está citando. Feliz aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Você está vigilante? A palavra de Jesus, a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz, vigiai e orar. Observe que a vigilância vem em prioridade para depois vir a oração. Porque a oração é feita sobre aquilo que se vigia.
Não se ora para se vigiar, se vigia para se orar. Isso que a igreja precisa entender. Porque se eu não sou vigilante, atento, então eu não vou ter motivos para orar. Aí se você ora primeiro para depois vigiar, você está fazendo exatamente ao contrário do que se ensina. Porque muitos têm uma vida de oração, mas não têm uma vida de vigilância. Aí caem em armadilhas. A vigilância é para eu enxergar aonde está a armadilha do inimigo, aonde está a astúcia do inimigo para querer me impedir de alcançar esse momento mais precioso que nós nos aguardamos e que está preparado para os servos fiéis, que é o momento de nós nos encontrarmos com nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que as pessoas muitas vezes, elas sutilmente, elas são levadas pela astúcia do inimigo a agir de uma maneira diferente, apenas trocando os deveres. Porque quando você troca o dever de ser vigilante primeiro, para primeiro orar, você não imagina que isso causa uma grande diferença, porque você está tomando já uma escolha pessoal que não está de acordo com o ensinamento. Embora as duas palavras estejam escritas, mas a ordem dela é que é importante. São a ordem dessas palavras que nos direciona como devemos fazer. Não é como nós pensamos. Não, eu vou orar primeiro. Depois é que eu vou vigiar. Não, eu primeiro vigio. Eu primeiro analiso tudo, como diz o apóstolo Paulo. Examina tudo e retém o que é bom. Eu não tenho primeiro que reter o que é bom para depois analisar. Eu tenho que analisar primeiro o que é bom. Eu só posso escolher o que é bom se eu analisar. Eu só posso saber orar. Eu só posso direcionar a minha oração se primeiro eu vigiar. Se eu estiver atento, se eu for vigilante, aquilo que está acontecendo, o que Jesus e o Espírito Santo fez com Paulo. Para onde Paulo ia? Paulo esperava que primeiro o Espírito Santo ou Jesus falasse para ele se ele deveria ir, o que ele indo iria acontecer e ele teria que ir. Então, mesmo sabendo Paulo que a viagem iria lhe causar dores e sofrimento, mas ele foi avisado. Primeiro ele foi avisado, primeiro foi mostrado a ele os motivos pelos quais ele deveria se preparar orando, para que a graça de Deus desse força a ele para suportar aquilo que ele iria passar. O objetivo de Jesus e do Espírito Santo em fazer Paulo sempre estar um passo à frente do que estava para acontecer é isso. Nós, como igreja de Jesus, como servos que devemos ser, que esteja esperando o nosso Senhor anunciar a sua chegada, e assim que ele anunciar a sua chegada, nós abrimos a porta e sermos servos vigilantes, feliz aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Ele aqui não coloca a palavra orar, embora a palavra orar vem depois do vigiar, que o apóstolo traz depois em sua carta.
É tanto que diz, mas está lá escrito, orai sem cessar. Paulo diz que temos que orar com a mente, com o entendimento, com as palavras. Mas está escrito, vigiai e orai para não cair em tentações. A minha vigilância é para enxergar aonde está a astúcia e a artimanha do inimigo e ter preparado alguma armadilha. A minha vigilância vai enxergar isso. E ao enxergar, eu oro contra essa armadilha. Eu oro para que Deus me dê a graça e me livre de cair nessa armadilha, de cair nessa tentação. Por que as pessoas caem nas tentações do inimigo? Porque não vigia. Ela ora primeiro, ela só ora, mas não vigia para enxergar quando e qual é o momento que o inimigo está preparando essa tentação para ele. Aí ele não enxerga como tentação. Porque ele só se lembrou de orar, não se lembrou de vigiar. Jesus está dizendo aqui, colocamos como prioridade. Observa bem as prioridades que Jesus está colocando na vida daquele que é um servo fiel. Primeiro, ele está sempre pronto para servir. Nós estamos servindo. Nós somos os administradores de Deus aqui nessa terra. Temos que estarmos sempre alertas para servir, prontos. Não temos que estar, eu vou me preparar. Eu não tenho que estar pensando que hora que vai vir o meu Senhor. Aí está tardando. Não. Eu tenho que manter a minha vigilância, porque eu não sei a hora. Eu não sei o momento. Ele pode chegar a qualquer hora desta festa de casamento e bater a porta dele. Quem é a porta dele? Somos nós. A parábola está dizendo isso. Que ele vai bater a nossa porta, vai anunciar. Ele vai anunciar que chegou. E nós é que temos que abrir a porta. Dizer, estamos aqui, Senhor, para te servir. Pode nos levar contigo. Feliz aqueles servos a quem o seu Senhor, quando vier, ele está para vir. Os encontre vigilantes, ponte vírgula. Com toda a certeza os asseguro. Olha o que Jesus diz. Com toda a certeza vos asseguro que ele, está referindo a Deus, ele, Jesus como Deus, se vestirá para os servir. Aí, nós é que seremos servidos por ele, nas bordas do Cordeiro. Por isso essa parábola é tão profunda que os discípulos ficaram pensando, ele está falando para nós ou para a multidão? Para quem ele está dirigindo essas palavras? Essa parábola de tão profundidade é espiritual e profética. Tem essa parábola. Porque Jesus está falando aqui para eles de um tempo futuro que vai acontecer. E nós, como igreja, devemos estar pronto para servir, conservar as nossas candeias acesas. Quando ouvir a chegada do noivo anunciando que chegou, abrimos a porta, sermos vigilantes,
ficar guardando desse lado, ele anunciar que chegou. Porque se você cochilar, se você dormir, e ele anunciar que chegou e você não estiver esperando ele, aí você vai entender que no final da parábola aqui, as consequências é bem diferente. Feliz aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontra vigilantes. Então vigia primeiro. Primeiro seja vigilante. Com toda certeza vos asseguro que ele, aqui Deus, a palavra é em maiúsculo, se vestirá para os servir. Quem vai se vestir para nos servir é ele que está vindo. Fará que se recline ao redor da mesa. Fará com que nós nos recline ao redor da mesa. E pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Ele vai fazer nós se assentar ao redor da mesa, se inclinar sobre a mesa celestial. E ele mesmo, pessoalmente, virá ao nosso encontro, ao encontro deles, dos servos, que estão ali prontos para servir, que mantiveram suas candeias acesas, sua vida vigilante, e vivendo a vida como um servo que sabe que o seu Senhor saiu para um compromisso, mas que vai voltar. Mas não sabemos a hora que vai voltar. Mas por isso, por não saber a hora que vai voltar, é que nós temos que estarmos vigilantes, pronto para quando ele anunciar que chegou, nós abrimos a porta. Aí é ele que vai nos colocar, sentar à mesa para servir. Não é o servo que o está recebendo. Olha que coisa importante. A parábola está dizendo, Jesus está despertando que nesse momento que o servo fiel que está pronto para servir, mantém acesas suas candeias, é vigilante, está atento. Não, meu Senhor saiu para um compromisso. No caso aqui, ele citou o compromisso de um casamento, porque era comum naquela época. Os casamentos demoravam 7 dias, mas a casa ficava sendo cuidada pelos servos. E os servos tinham que ficar alertas, vigilantes, acordados, porque ele não sabia qual dos dias do retorno daquela festa o seu Senhor voltaria. E eles tinham que estar prontos para abrir a porta quando ele anunciasse. Olha que coisa impressionante. Com toda certeza vos asseguro que ele, Deus, ele, Jesus, se vestirá para os servir. Fará que se recline ao redor da mesa. Ele fará com que nós nos reclinemos ao redor da mesa. E pessoalmente, ele pessoalmente irá ao encontro deles, ou seja, de quem está reclinado na mesa, que ele colocou para reclinar na mesa, o servo fiel, para servi-los. Ele que vai nos servir. Ainda que ele, letra maiúscula, ele, Jesus Deus, ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao raiar do dia, quer dizer, o servo tem que estar vigilante, ele tem que passar a noite toda acordado, sabendo que o seu Senhor está para vir a qualquer hora. Não se sabe se é às altas horas da noite ou se é ao raiar do dia. Mas o servo tem que ser vigilante e tem que estar atento, sabendo que ele vem. É isso que é o nosso papel. Jesus está despertando os seus discípulos de uma maneira tão profunda que isso faz com que os seus discípulos fiquem imaginando. É para nós, é assim
que nós temos que ser? É esse que deve ser o nosso comportamento? Esse é o nosso dever? É a nossa responsabilidade. Os discípulos indagaram, em outras palavras, exatamente isso. Porque eles queriam saber, Senhor, é para nós que tu está falando? Ou é para a multidão? É para eles. É para nós. Aí ele continua. Ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao raiar do dia, bem-aventurado os servos que o Senhor encontrar preparados. Quando ele chegar, quem está preparado, quem tem que estar preparado é nós. Como servos, que estamos sempre prontos a servir e que mantenha sempre acesa as nossas candeias, a luz que há em nós. Porque se a luz cai em ti, disse Jesus, ilumina todo o teu corpo, mas se as trevas que estão em ti forem trevas, grande então será essas trevas. Então como é que está o teu corpo? Como é que está a tua vida por dentro? Está cheio de luz de Deus? A tua candeia está acesa? Ou está apagada? Ou você não está ligando para isso? Ou isso não está tendo nenhuma importância ou relevância para você? Então, que tipo de céu você escolhe ser? Porque Jesus está pondo aqui para o seu discípulo o tipo, modelo do servo que eles têm que ser, que eu e você tem que ser. Que do contrário, nós vamos ver o que vai acontecer se não fizermos assim. Mas se fizermos assim, já estamos vendo o resultado gracioso, a recompensa maravilhosa. E estamos prontos. Ainda que ele chegue durante a alta noite, ao raiar do dia, bem-aventurado os servos que o Senhor o encontrar preparados. Aí Jesus vai e diz para eles, compreendei, vírgula. Entretanto, compreendo isso que eu vou falar para vocês. Se o pai de família soubesse a que horas haveria de vir os assaltantes, vírgula, não permitiria que sua casa fosse invadida. Aí Jesus cita um modelo de vigilância. Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos se espera. Quando todo mundo está dizendo, Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Mas Jesus está vindo de que forma? Como é que ele está vindo? Se ele vai vir numa hora que ninguém está esperando. Quando todo está esperando que ele está vindo, é que ele não está vindo. Aí todo mundo está dizendo, olha, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Não, não. Ele foi para um compromisso. Deixou nós cuidando da casa que é dele. A terra é dele. É a casa dele. Deixou nós cuidando como servos. Para servi-lo. Cuidando do que é dele. Nós somos dele. As outras pessoas são dele. E ele vai falar aqui que se nós não formos servos fiéis, vamos começar a ter um comportamento inadequado nesse servir. E preste atenção. Ele diz, ficai também vós alerta, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Quando ninguém estiver esperando,
que ele volta, é que ele vem. Mas temos que os servos ficam vigilantes, exatamente por não saber a hora, exatamente por não saber o momento, nós ficamos vigilantes, atentos, porque ele pode chegar a altas horas da noite ou ao raiar do dia. Aí foi que os discípulos entraram na questão. Os discípulos interrompem a parábola pela primeira vez. Isso acontece uma única vez. Então Pedro, indagou, dois ponta-braços. Senhor, estás propondo essa parábola para nós ou para as outras pessoas? O Senhor está direcionando essas palavras para quem? Para nós ou para as outras? Ao que o Senhor lhe asseverou. Em vez de Jesus dizer para ele, é para vocês. Mas aí eles iriam se sentir privilegiados. Ele abriu uma brecha de eles se sentirem com seu ego massageado. Jesus é muito sábio, muito inteligente. Ele não disse para os discípulos, não estou falando para vocês. Exatamente para que eles não se sintam melhores do que ninguém. Porque ele está falando para os servos. E não seria só eles de servos, seria outros. E nós hoje somos esses servos outros. Ao que o Senhor lhe asseverou, quem é, portanto, o administrador fiel, que age com bom senso, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para ministrar sua porção de alimento no tempo devido. Jesus, ele é o nosso Senhor. E como Senhor, ele nos encarregou como servos para ministrar-lhes a porção dele de alimento no tempo devido. Ao que o Senhor lhe asseverou, quem é, portanto, o administrador fiel? Ele é o administrador fiel, que age com bom senso. Quem é administrador fiel age com bom senso. A quem seu Senhor encarrega dos seus servos. Nós somos o servo a quem ele nos encarregou. De quê? Para ministrar-lhes sua porção. A porção vem dele, de alimentar no tempo devido. Alimentar espiritualmente as pessoas. E muitas vezes até alimentar fisicamente. Porque ele manda repartir o pão uns com os outros. Aí ele diz, feliz o servo a quem o Senhor surpreender agindo desta maneira quando voltar. Feliz será aquele servo que estiver agindo desta maneira quando o nosso Senhor voltar. Asseguro-vos que ele, em letra maiúscula, ele, Deus, Jesus, o encarregará de todos os seus bens. Aí ele vai colocar todos os bens dele à nossa disposição para administrarmos. Todavia, imaginai que esse servo pense consigo mesmo. Aí Jesus diz, vamos supor que esse servo pensa diferente, como muitos estão pensando hoje. Dois ponta-braços. Meu Senhor tarda demais a voltar. Ele saiu para um compromisso. Mas está demorando a voltar. Aí, ele fala consigo mesmo. O servo pensa consigo mesmo. Meu Senhor tarda demais a voltar. E por isso, por ele pensar desta maneira, começa a agredir os demais servos e servas.
Aí você começa a agredir os teus irmãos em Cristo Jesus, os demais servos do Senhor, por mais simples que seja. O teu comportamento é direcionado pela tua maneira de pensar, porque ele está demorando. Aí você vai agredir uns aos outros. Vai agredir os outros servos, as outras servas. Esse não é o papel do servo fiel. Meu Senhor tarda demais a voltar, vírgula. E por isso, comece a agredir os demais servos e servas, entregando-se. O servo passa a se entregar à glutonaria e à embriaguez. Viu por que Jesus disse que nós não temos que nos preocupar com o que é a vez de comer, de beber ou vestir? Olha que a parábola, em vários momentos, ela está trazendo à memória os ensinamentos que Jesus já havia dito de uma outra forma a eles. Mas que agora Jesus está trazendo para eles de uma forma de uma outra parábola. Entretanto, o Senhor daquele servo voltará no dia em que ele menos espera e no momento totalmente imprevisível. A hora que Jesus vai voltar é uma hora imprevisível, que ninguém está aguardando, esperando. E punirá com todo rigor, ele condenará ao lugar dos infiéis. O servo que se comportar desta maneira errada, de pensar, não, ele está demorando. Aí então ele começa a agredir os outros servos e servas. E a se preocupar só na glutonaria e na embriaguez, quando o Senhor voltar, porque ele vai vir numa hora imprevisível e o punirá com todo o rigor que ele condenará ao lugar dos infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor. Nós conhecemos a vontade de nosso Senhor? Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, se nós não estamos preparando o que ele deseja, nem age para agradá-lo, nem estamos agindo para agradar a ele, será castigado com extrema severidade. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, do seu Senhor mas praticou o que era sujeito a castigo, ele praticou o que é sujeito a castigo, receberá poucos açoites, mas não será julgado junto com os infiéis. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais Deus vai requerer de você a tua fidelidade. Quanto mais Deus te conceder, mais Ele vai requerer de você. Mas Ele vai ter com que prestar conta contigo. E quanto mais aquilo que Deus confiar a você para fazer como servo, muito mais ainda será requerido de você o resultado, na proporção daquilo que Deus dá a cada um, pelo Espírito Santo. Amados, que parábola tremenda, profunda, despertadora, conscientizadora, uma parábola de alerta para nós pensarmos como Pedro pensou. Senhor, é para mim que tu está falando isso? É para nós que somos seus discípulos? Ou é para a multidão? Ou é para os outros? Não, essa parábola é para mim.
Essa parábola é para você. Você se considera servo de Jesus? Então, que tipo de servo é você? Só tem esses dois tipos. Só tem essas duas opções de servo. O fiel e o infiel. Os dois são servos. E qual é a diferença entre o fiel e o infiel? O servo fiel, ele está pronto para servir. Ele não diz não. Aparece a oportunidade de servir, ele serve. E ele mantém acesas sempre as suas candeias. Ele está sempre cheio de luz. Ele está sempre olhando as coisas com os olhos de humildade. E ele é vigilante. Ele sabe que o seu Senhor saiu para um compromisso. Jesus, ele saiu para um compromisso nos céus. Mas ele está prestes a voltar. Ele foi apenas um compromisso. Mas a casa dele é aqui. Olha que coisa interessante. Porque ele volta para a casa dele. Onde será o governo dele? Aqui. Nessa terra. Depois do governo dele. Onde ele permanece? Conosco. Aqui. E aí não haverá mais céus e terra, porque será uma coisa só. Olha como é importante nós estudarmos a palavra e ter alguém que Deus deu a graça e a capacidade de nos ensinar a maneira correta, de nos despertar a sermos esse servo fiel que está sempre pronto a servir. Não diz não. Não coloca desculpa. Não, não posso fazer isso, por isso, por aquilo, e demais coisas. Ah, porque eu estou cansado, porque eu não posso, não. Não há desculpa. O servo tem que estar pronto a servir. E acesa suas candeias. Está consciente de que o seu Senhor foi a um compromisso, como uma festa de casamento, porque ele usa, que é uma parábola, ele usa exatamente o exemplo da época, que os senhores da casa, na época, os donos da casa, saíam para o casamento, mas não sabia que hora ia voltar. Mas os empregados da casa, eles tinham que ficar acordados, exatamente por não saber a hora que ele vem, se era as altas horas ou a manhã do dia, mas na hora que ele viesse e ele anunciasse que chegou, o servo abrisse a porta e ele entra, e em vez dos servos servir a ele, que está chegando, ele que está chegando é que vai nos servir, vai nos convidar a sentar, a inclinar a mesa e vai pessoalmente nos servir. Aí esse servo, ele é vigilante, o servo fiel é vigilante. Aí Jesus cita, ele pensa, como Jesus diz aqui, que se o dono da casa soubesse a que hora veria o ladrão, ó, compreendei, entretanto, isso. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Então nós estamos na casa para permitir que ela não seja invadida pelo mal, pelo inimigo. Então, amados, continuando aqui para encerrar. Entretanto, o Senhor daquele servo voltará no dia em que ele menos espera e num momento totalmente imprevisível e o punirá com todo o rigor que lhe condenará ao lugar dos infiéis. Se o servo ficar pensando, mas ele está demorando a vir, aí eu vou começar a agredir os meus irmãos, servos e servas, e vou começar só a pensar no meu estômago, pensar só na glutonaria, na embriaguez, aí ele vai chegar de surpresa, imprevisível. Vai
e ali nós teremos o castigo